Voltou para nos ajudar aqui. Vamos colocar de pé, irmão, vamos orar. Vamos entregar o nosso pregador, irmão José, nas mãos do Senhor nessa noite. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aqui nós estamos nesta noite, Senhor, na tua presença, Pai. Obrigado. Já temos sentido aqui tua presença bem perto aqui nesta noite, Senhor. Continua falando conosco através da tua palavra, Pai. Usa o teu servo mais uma vez em tuas mãos, Pai, para falar aquilo que o Senhor precisa falar conosco, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte, Pai. Seja conosco nesta noite, Pai. Usa o teu servo em teus mãos. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor. A oportunidade. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Abra vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 4, e o versículo de número 19. Trago um abraço do nosso pastor Marcos Viva, hoje na Escola Bíblica Dominical. Recebi esse convite na sexta, para a memória, o nosso líder Jefté foi quem falou, José, o pastor pediu, o Daniel pediu um pregador para os jovens. Aí não acharam o pregador, mandaram você. Se não acharam o pregador, eu vou fazer o quê? Aí, hoje, na escola bíblica, eu falei com o nosso pastor que iria cumprir a missão que ele nos concedeu aqui. Ele pediu que trouxesse o abraço a toda essa igreja. Abraço ao filho de Jefté, seguido também com o Wellington, deixando um abraço a essa igreja. Mateus capítulo 4, versículo 19, diz assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Poder sentar. Amados, eu fui orar, buscar ao Senhor, consagrar minha vida ao Senhor, porque realmente eu não sabia o que dizer, o que falar à igreja. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bate uma preocupação toda vez que alguém é convidado a pregar, porque eu não sou pregador. Então os pregadores já estão acostumados até a dividir o texto, isso, aquilo, outro. Então, mas pela misericórdia de Deus, quando me deu a oportunidade, nós pregamos, falando do amor de Cristo. Porque qualquer um de nós que conhecemos a Cristo, temos algo do amor de Cristo a falar. Glória a Deus. Se você não sabe falar muita coisa, fala o que Deus fez na sua vida, para você ver. Só isso. Eu vi um vídeo essa semana de alguém que disse assim: se você ganhasse R$1 milhão, você ficaria feliz? Aí a pessoa fala: eu ficaria. E se você ganhasse 10 milhões? Rapaz, eu ficaria mais feliz ainda. Mas se você fosse ganhar 10 milhões, mas não fosse acordar no outro dia, você preferia ganhar os 10 milhões ou acordar no outro dia? Eu preferia acordar no outro dia. Não entendi. Então 10 milhões para você vale mais, vale acordar no outro dia vale mais para você do que 10 milhões? Para mim vale. E por que você não fica feliz quando acorda? Por que você não fica feliz quando acorda? Porque só se Deus nos dado o privilégio de acordar, vale muito mais do que alguém que ganhou 10 milhões. Agora, não dá de entender porque alguém que ganha milhões fica feliz e você acordou, Deus deu o privilégio de acordar. Aleluia. Você não se alegrou ainda no Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas aí, eu pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor colocou sobre Pedro, um pouco sobre Pedro. Eu fui estudar um pouquinho sobre Pedro, e o início da história de Pedro é aqui. A Bíblia vai nos contar, e aí tem parte que está no Evangelho de Mateus, tem parte que está em Marcos, Lucas, João, então abrange os 3 evangelhos. Mas eu queria me importar ao livro de Mateus e usando o contexto dos outros livros também. Aleluia. A Bíblia vai contar que
que Pedro estava pescando, pescou a noite toda, não achou nada, não pegou nada e estava lavando as redes. Nesse contexto, Jesus, que já vinha pregando o Evangelho, dizendo, olha, é chegado o reino de Deus, foi batizado, saiu do deserto, foi tentado, depois se alimentou, veio ele. E aí eu falando para o pessoal, é chegado o reino do céu, é chegado o reino do céu, arrependei-vos. E aí o povo foi ouvindo a palavra, começou a imprensar ele do lado do mar. Aí ele falou para Pedro, rapaz, empresta o seu barquinho aqui, só um pouquinho. E Pedro não negou, não, tá bom. O pessoal vinha imprensando ele na beira da praia e ele ausentou um pouquinho para não ficar muito colado no povo. É como se fosse um púlpito aqui, né? Aí o povo ficava do lado de lá, não pisava na água e ele ficava dentro do barco. E Pedro emprestou o barco para ele porque Pedro já tinha lavado as redes, guardado. Aí ele, depois de Pedro ter... E eu vou correr com a história aqui, porque vocês conhecem a história, estou dando só uma pincelada do início ali. Pedro, quando chegou, que emprestou o barco, ele terminou de fazer o discurso dele, Jesus terminou de pregar, de falar. Aí falou para Pedro, olha, vai lá no lugar mais fundo ali e joga a sua rede. Os outros falaram assim, rapaz, nós acabamos de guardar a rede, porque foi a noite toda que nós pescamos, não achou nada. Então, mas ele falou, vai lá, lança. Aí o outro, realmente, Pedro, Tiago e João estavam lá, falou, não custa nada, né? Está falando com esse povo aí e tal. Ele foi lá, pegou um monte de peixe. As redes ficaram pesadas de peixe. Ali foi o primeiro contato. Pegou um monte de peixe e Pedro, como um cabo esperto, falou assim, obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água em nome de discípulo, recebe o galardão do discípulo. E se der no nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Aí, Pedro lançou a rede, vocês lançaram a rede, pegaram os peixes, que eles não conseguiam carregar de tanto peixe. E a gente conhece a história. Aquele momento que Pedro falou, rapaz, esse sujeito aí, eu quero andar com esse cabo aí, porque você imagina, se Pedro era pescador profissional, ganhava dinheiro com peixe, a empresa dele estava indo à falência. Concorda comigo? Se ele pescou a noite toda, ele vivia disso, tratava a família com isso, e vendia para os outros e não pegou nada. Então o cabo que estava aqui à falência, o negócio dele de pescaria já não ia rolar mais. Só que do lado de um caboclo que só fala assim, ó, lança do lado direito, lança do outro lado, e o negócio pega cheio de peixe, eu vou colar nesse cabo aqui, vou colar dele, porque é o seguinte, não sei nem o que ele faz da vida, não sei de onde ele vem, não sei quem é. Aí Deus falou assim, ô Pedro, foi aí que ele fez o convite. Ei Pedro, tem um negócio bom para você. Opa, negócio bom. Depois de ter pegado o peixe, ele estava desconfiado antes de não pegar peixe, mas depois de pegou o peixe, negócio bom, eu acredito nesse caboclo aí. Eu vou te fazer pescador de homem. E Pedro não sabia o que era isso. Pescador de homem? Deve ser top esse negócio. Caminhando. Não perguntou quanto era, não perguntou para onde ia, como ia fazer, o que precisava. Pegou só o facão dele e seguiu. Largou a rede lá e o barco seguiu. Acaba muito maluco, né? Perguntou, quem é você? Para onde é que você vai? De onde é que tu vem? Não perguntou nada. E Pedro seguiu os passos de Jesus. Jesus chamou Pedro, aí já chamou Tiago e João, bora, todo mundo era seguir a Pedro, beleza. Chamou os outros 12, foi onde ele escolheu os 12 aqui e seguiu viagem. A Bíblia vai falar de uma outra ocasião, lá em Mateus 10, que depois de ter caminhado um bom tempo e tal, conversado com eles, se familiarizado, Jesus deu a eles poder e falou, olha, agora vocês podem ir na aldeia, se eu ficar aqui, vocês vão na aldeia, vocês vão poder expulsar demônio, curar enfermo, porque Jesus já estava curando os enfermos, ele via Jesus fazendo aquilo, olha que negócio, pescador de homem, deve ser esse negócio aqui, agora vai vocês. Aí mandou eles. E quando eles chegaram de lá, rapaz, chegou muito maravilhado, rapaz, a gente fala, sai demônio, demônio sai na hora, fala para o enfermo é curado.
O negócio é bom, Jesus. Pensa num trem bom. Funciona. Aquilo que o Senhor falou, funciona mesmo. Sabe, botei a mão no enfermo, o enfermo foi curado. Jesus, tu acredita? Glória a Deus, glória a Deus. É assim, Jesus, tu acredita que funcionou? Jesus, eu acredito, foi eu que mandei, velho. Foi eu que mandei poder. Mas a gente, Jesus, acredita. E tem um Pedro é danado, pensa num cara. Pedro era um cara destemido. Pedro era um cara ousado. Aí Pedro foi mais para frente. Quando Jesus já estava perto de se entregar, a fama de Jesus tinha corrido toda a região. Aí ele perguntou assim para os discípulos: rapaz, quando vocês estão andando aí, o que é que o pessoal está dizendo de mim? Jesus perguntou: o que eles dizem que eu sou? Ele disse que eu sou quem? Porque Jesus não dizia quem ele era. Ele só chegava, seja curado, sai da mulher, a mulher estava, saía, beleza, quando ninguém suportava, ele não fazia propaganda. Ao contrário, alguns que ele curava, ele falava: não fala que foi eu, não fala não. Só você recebe a sua cura, mas fique quietinho, você não precisa falar. Porque não era a hora dele ser glorificado, então. Só que ele disse que, quanto mais ele dizia assim, não fala, conta para ninguém não. Diz que mais a sua fama corria em toda a vizinhança. Quanto mais ele falava, foi curado, não fala nada. Irmão, Aleluia, Deus. você já percebeu quando Jesus faz um negócio com a gente? Por mais que alguém diz não fala nada, a gente não consegue. Não consegue. O irmão veio aqui, irmão Joel já veio aqui, já contou logo. Não, vou contar logo o negócio. A irmã falou assim: Joel, vou contar. Eu não ia contar não, mas vou contar. Não tem como. Porque quando ele faz, é tão maravilhoso que não tem como não contar. Aleluia. Ei, horário, eu falo. Aleluia, Deus. Deus vai fazer algo novo nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Agora, Aleluia. tente não contar, que eu quero ver. Não vai ter como você não testemunhar. Não vai ter como você não dizer que ele fez. Aleluia. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Glória a E Deus. perguntou, então, para o discípulo: quem é que o pessoal fala que eu sou ele? Aí o discípulo tão perto fala assim: rapaz, um diz que o senhor é João Batista, outro diz que o senhor é Elias, outro diz que o senhor é Jeremias. Era um dos profetas maiores, um dos mais temidos, né? Quando falava de Elias, o nego tremia a base. Quando falava de Jeremias foi um cara que profetizou contra os políticos da época todinha. Os caras levaram ele, botaram na cisterna, botaram no poço, judiaram dele tanto, não quero saber. Foi considerado profeta chorando, tanto que ele chorava, e ele falava: não, gente, vai assim, porque o Jeremias dizia assim: esse cativeiro vai demorar 70 anos. Ei, é melhor você se entregar. Judá, se entrega. Ao invés de deixar eles vir à espada e matar todo mundo, é melhor você se entregar. Quando o inimigo vier de Babilônia, olha, o Senhor está falando: vocês se entregam, porque vocês estão recebendo um tratamento do Senhor, porque vocês desobedeceram lá atrás. O Senhor está cobrando, e chegou a hora de pagar a fatura, igual cartão de crédito. Não tem como você compra bonitinho, passa o cartão, vai chegar a hora da fatura. Chegou na fatura, tem que pagar. E Deus disse assim: eu vou cobrar desse povo, eu vou cobrar de você, eu vou cobrar. E aí chegou a hora de pagar, o pessoal não queria pagar. Não, que é isso? Não, parcela, reparcela, programa. Não tem décimo, não tem negociação. Deus falava assim: olha, agora chegou a hora de vocês ir para a Babilônia, em cativeiro. Eu vou colocar vocês em cativeiro. Então é melhor se entregar, porque lá vocês vão passar 70 anos. Depois que passar os 70 anos, eu trago de volta. Vocês aprenderam, eu vou relar o focinho de vocês no asfalto, para vocês aprenderem a me respeitar. Aleluia. E não se curvar mais diante de outros deuses. Era isso. Mas aí o pessoal chegava, falava: esse profeta sabe de nada, rapaz, vamos caçar outro profeta. Outro falava: não vai Jeremias não, que negócio é tentando, isso aqui já passa, vocês podem peitar. Essa Babilônia, a maior potência é o Egito. Se você se unir com o Egito, vocês vencem ela. E aí vai o rei pro lado do Egito, e só que estão esse safado na prisão. Põe aí,
foi na prisão para ele aprender a respeitar o rei. Lá vai Jeremias chorando. Então, saindo do contexto de Jeremias para a gente andar. Era esse, Jeremias chorava, e Jeremias, rapaz, é 70 anos, é 70. E o pessoal, não, bateu, apanhou, enfim, ele chorou muito, prenderam. Então, mas como no fritado, quando chega no fritado dos ovos, ou seja, quando chega no final das contas, só dá do jeito que Deus manda mesmo. Quantos anos você acha que aconteceu de cativeiro? 70. 70. Foi tanta humilhação que o judeu, ele tem, até pela lei, não pode tocar em mortos. Então, tem um segredo com o defunto, aquela coisa toda, não toca nem no esquife. Lembra que Jesus pensava, como é que o cara tocou no esquife, que era o caixão, né, na época, tipo a maca, no meio do caixão. Jesus, como é que ele disse que é Deus me está tocando defunto, tem que a lei para ele tocar em defunto. Deus não tocou no defunto, mas tocou no esquife. Enfim, mas aí, eles tinham todo um protocolo. O protocolo deles era tão grande que morto tinha todo um negócio. Só que lá no cativeiro, a humilhação era tão grande que os corpos não eram enterrados, era jogado na vala. E não tinha negócio de jogar terra por cima. Então, eles iam para a vala e via os parentes dele lá. Só que como eles também tinham uma cultura de que acreditavam, inclusive, essa é a cultura do Talmud, né, que é das tradições, eles acreditam que o morto, por 3 dias, o espírito fica pairando em cima do morto e ele pode ressuscitar. É por isso que Jesus apareceu no 4º dia para Lázaro, porque é uma crença dele, a crendice deles. Acreditavam que ele estava. Então Jesus falou assim, não, vou com 4 dias, senão ele fala, foi o espírito que voltou. Não foi você que ressuscitou. Então não tinha mais boca. Então acabou de 4 dias, por isso que Maria falou, não, senhor, não, eu sei que vai ressuscitar, mas no último dia, porque se fosse com 3 dias, podia até ser, mas o senhor já esperou por 4 dias, então quer dizer que Lázaro já era. Não, Maria, você não está entendendo. Ô, Marta, Maria, eu vou ressuscitar, eu sou a ressurreição. Seguindo, para a gente voltar para o Pedro. Os ossos ficavam expostos para tamanha humilhação. Então, eles esperavam os 3 dias, esperavam 4 dias, esperavam 3 dias. O corpo ia para a decomposição, virava só o caco e estava lá e voando montoeira de osso. Montoeira essa que, antes que tivesse mortos no Vale de Babilônia, Deus já tinha dado a visão para Ezequiel. A visão de Ezequiel é baseada nos que ia acontecer, que aconteceu literalmente lá, só que Deus dava a visão que ia levantar a nação, não ressuscitar aqueles defuntos ali, mas ressuscitar a nação. Bom, mas aí o Pedro, lembra que eu falei para você que o Pedro era gaiato? O Pedro sempre era para frente. Aí o Pedro, está todo mundo, um diz que tu é João, um diz que é Jeremias, outro diz que não sei quem, outro diz que é outro profeta. Mas Pedro encheu o peito e falou assim, ele falou assim, mas quem vocês acham que eu sou, os discípulos? Ninguém falava nada, não ficava, igual quando faz a pergunta na igreja, né? Quem quer responder? Vai que é errado. E aí, eu não gosto de estar fazendo muita pergunta assim, não, mas tem uns pregadores que gostam. E diz aí, para você completar o versículo, e se o irmão não souber o versículo? Pensa numa confusão. Aí, assim está lá. Perguntaram para os discípulos, e vocês? Acham que eu sou quem? Pai, os discípulos chegou, e aí Pedro, quando eu Pedro, de lá, quem tu acha que ele é? Tu é o Cristo, rapaz. Tu é o Cristo vindo de Deus, tu é o Salvador. E aí, Pedro, os caras que errou. Jesus falou assim, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Pai. Aleluia, Deus. Uma revelação para Pedro. Pedro ficou faceiro. Pensa num Pedro que ficou faceiro. Ele cutucava assim os outros e falava assim, peito o pai aqui sabe, aqui entende do negócio, rapaz. Teologia saltando aqui, tá? Não peita não. Se fosse hoje, estava assim, não entra sem a instrução do profissional. Pedro, esse era Pedro. Aí, Pedrão está lá empolgado, no mesmo ambiente, no mesmo horário. Jesus falou assim, tudo bem, vocês acertaram, bacana,
A ideia, agora você já sabe quem eu sou. Então, o que Jesus queria saber é o seguinte: se eles tinham certeza de que sabia que ele era o Cristo. Porque uma coisa é eu ficar dizendo, eu sou Cristo, eu sou isso. Não, cara, mas você tem certeza que ele é? Então, era de tal forma que quem estava de fora não sabia que ele era o Cristo, porque ele não tinha dito ainda que ele era o Cristo. Porém, os discípulos não tinham dúvida que era o Cristo. Então Pedro se arriscou e os cabas do lado ficou esperando para ver se era mesmo, porque eles aguardavam esse Cristo, aguardavam o Salvador. Vamos lá. Aí, Pedro, depois de ter descoberto quem era, recebido a revelação, no mesmo contexto, Jesus fala assim: olha, só que eu preciso contar um negócio para vocês. Eu preciso contar um segredo para vocês. Aí, os discípulos de segredo, pensa agora que a gente gosta de segredo, né? Saber segredo dos outros. Ele falou: eu vou para Jerusalém, convém que eu vá a Jerusalém. Só que chegando lá, eles também vão descobrir isso, que eu sou o Cristo. E ao eles descobrir isso, Jesus não disse com essas palavras, parafraseando, mas eles entenderam que a Bíblia é um resumo. Eles acreditam, porque eles acreditavam, o sumo sacerdote e os reis e tal, o imperador, o César, acreditavam que Jesus era o Messias que estava fazendo a campanha política ali para poder ganhar o poder e assumir no lugar de César, no lugar de Herodes, no lugar de quem quer que fosse que estivesse no lugar. Entendeu? Para tomar o poder. Virar o prefeito, o governador, sei lá quem, político. Mas não era isso. Jesus não estava atrás de política, estava atrás de voto. Mas a cabeça deles vamos matar eles porque eles estão querendo o nosso lugar. Então ele falou assim, quando eles descobriram lá, que chegou a hora deles saber, então eles vão me matar, eles vão me esbofetear, eles vão judiar de mim, eles vão me matar. Eu estou indo para lá, eu preciso agora orar, e eu até convidar vocês para orar comigo, porque eu vou enfrentar um processo pesado agora. Aí começou a aconselhar. Aí Pedro, que era para frente, igual o para-choque de Fusca, falou: de jeito nenhum, isso não vai acontecer com o senhor, que é isso? Tu acha que Pedro esqueceu lá da pescaria dele? Que era o cara que ia render os peixes, que ia ganhar muito dinheiro com peixe. Pedro estava lá e pensava: rapaz, eu vou enricar agora, dessa vez eu vou nadar na grana, eu vou perder. Onde ia, Pedro primeiro queria peixe. Depois o homem multiplicava pão. Faltou pão, faltou vinho, ele multiplicava vinho. Faltou pão, multiplicava pão. Do lado dele nunca faltou nada. Jesus nunca pediu uma oferta. As mulheres, Joana e outras mulheres, que está lá em Lucas, Susana e Joana e outras mulheres, dava das suas fazendas, ou seja, dos seus bens, do seu dinheiro, sustentava, não faltava nada. De roupa, calçado, comida, eram as mulheres, essas mulheres traziam, elas eram generosas. Então nunca faltou nada para os discípulos. Quem vai perder um cabo desse? Rapaz, perder uma teta dessa aí, eu vou dizer uma coisa a você, Pedro, nós estamos lascados. Não morrer não. E aí Pedro falou: não, eu vou contigo. Jesus falou assim: não, Pedro. Ele falou assim: para trás de mim, Satanás. Aí Pedro, o discípulo da, né? Só faltou aí, Pedro, tu não é o capa que é usado por Deus, da revelação? Ô Pedro, tu é usado por Deus ou pelo demônio? Como é que é esse negócio, Pedro? Conta para nós, porque você sabe, quando o cabeçarrista, como é que é, né? Cabeçarrista, tu não estava falando que tu era o cara da revelação, que a teologia pula no seu colo, não sei o quê. Cadê você, cara? Jesus te chamou de Satanás, cara. Foi, Jesus falou: para trás de mim, Satanás. E Pedro não entendeu nada e ficou quietinho, né? Embuchou a orelha. E a gente para frente é acostumado a levar lá para. Aí lá vai Pedro. Pedro ficou quietinho, mas depois ele falou assim: eu vou contigo até a morte. Eu vou contigo até a morte. Eu não abro não. O senhor me xingou de Satanás, não tem problema.
O Senhor me xingou, disse que eu sou usado pelo demônio, não sei o quê, mas eu vou contigo até a morte. Aí, não sei se ele passou o facão na pedra ou não, né? Mas foi. E foi mesmo, o Getsemane. Ô Pedro, vamos orar. Vamos orar. Jesus foi orar, disse que deixou Pedro, Tiago e João um tiro de pedra. Quando voltou, ele estava o quê? Dormindo. Dormindo. Porque o Pedro era bom de facão, um negócio de oração, não, negócio, não, eu estou contigo, mas não é para orar, não. Porque chama para orar para ver. Chama para orar, meu irmão. Você quer arrumar uma confusão, você chama para orar. Aí, Pedro está lá. Não, senhor, orar não, mas eu estou aqui. Jesus vai de novo. Fala com Deus. Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. E o Pedrão, Jesus tinha dito para ele, quando ele falou que estou contigo até a morte, ele falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará 3 vezes antes que o galo cante. Mas Pedro estava tão empolgado que Pedro ia acreditar no negócio desse. Falei: conversa, bora. Vou mostrar para o senhor que eu estou contigo e não abro. Sou igual amigo paraquedas. Paraquedas, quando diz que não abre, o cara se arrebenta. Aí lá vai Pedro. Pedro chega lá, e aí chega os pessoal para prender Jesus no Getsemane. Como Pedro não cava para frente, ele já pegou o facão e... lembra que ele veio da pescaria e trouxe o facão dele. E Jesus não mandou ele tirar o facão em momento nenhum. Não sei porque, se fosse eu tinha mandado. Que me bate um pavor. Eu tive em Primavera de Rondônia, Primavera do Oeste, aqui, sexta-feira. E aí o pessoal foi cortar a melancia, me deu um pavor, a mulher com uma faca fina, com bico fino, assim, no meio de gente, para poder cortar a melancia. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu fico apavorado, Deus quer que a mãe guardasse aquela faca logo. Imagina Pedro, Pedro com esse facãozão, se fosse eu falei: não, atrás de mim com esse facão, não, sai fora, vai arrumar uma confusão, me colocam com rolo. Quando eu saía com meus amigos para a festa, eu dizia para eles assim: ó, se tu arrumar tuas confusões, tu engole seus amigos sozinho. Se eu arrumar confusão, deixa comigo. Mas eu não vou entrar em briga de ninguém, eu tinha pavor entrar em briga dos outros. Por quê? Ontem até acontece esse testemunho, não era meu testemunho, que confusão logo cedo, era um moleque uns 12 anos, maguinha, igual aquele menino ali, maguinha, rapaz, 12 anos, aí, e minha mãe sempre foi crente, não deixaram de jogar bola, eu com vontade de jogar bola, vi os amigos, não, vamos jogar bola no meio da rua, vamos jogar bola, aí fomos jogar bola. Cheguei lá, eu pensei que ele tinha bola, eu pensei que ele estava no campo, era dele, a bola dele. Nem o campo era dele, nem a bola dele, era no meio da rua. Aí o indivíduo chega e fala assim: vamos aqui, vamos jogar. Eu pensei que ele ia pedir para jogar: por favor, deixa eu te jogar aqui, ele pode jogar com você? Não, nós vamos jogar. Tinha 2 amigos crequeiros. Aí, falei: rapaz, que esse cara é peitudo mesmo, né? José, fica no gol aqui. Eu, beijo espalhado, igual Pedro, fui pro gol. Aí fui pro gol, e aí os outros chegou e eles estão lá, botando caviar, que vamos. E aí veio um lá eu comparei igual o William, né? Era um moreninho, rapaz. Igual esse aqui, ó. Aí veio de lá pra cá, e eu tô no gol, feito um trouxa. Rapaz, aquele negão sapecou nos meus olhos assim, um soco. E aí eu vi aquele monte de estrela. Como é que você faz para enxergar? Tem que tampar o olho que foi danificado, né? Que aquele não chegava mais. Aquilo é uma semana para voltar a enxergar. Tampei o olho danificado e falei: agora meus colegas pegam ele, meus amigos. Meus amigos é fera, meu irmão. Meus amigos é fera. Você quer ver? Você quer ver? Cadê os meus amigos? Meus amigos. Aí eu olhei para trás, vi os meus amigos subindo a ladeira, que o calcanhar batia na bunda. Os dois. Aquele dia eu desconfiei. Eu falei: o angu que eu fizer daqui para frente eu como, o angu que os outros fizeram, eu como. Não entra em briga de ninguém, não entra em confusão de ninguém. E aí, assim foi Pedro. Pedro chegou, peitou lá, cortou, mas estou contigo, não abro, aquela coisa toda, aquela conversa toda de Pedro. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus diz assim: ó, todos vós, Mateus 26, 31, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. E Pedro, achando que não. E foi onde o pessoal, Pedro, levaram Jesus, que Jesus colou a orelha do mal, do soldado, e falou para Pedro: Pedro, põe tua espada na bainha, porque
que com ferro fere, com ele será ferido. E eu estou correndo aqui para chegar no onde eu preciso. Para concluir a mensagem. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aí, colou a orelha. E Pedro, perguntaram para Pedro: rapaz, é tu que está armando aquele cabo ali? Quem? Eu? Não. Sei quem é, não. Aí daqui a pouco, beleza, não sabe? Daqui a pouco entra outra mulher e fala assim: rapaz, mas tu conversa igualzinho crente. Tu não está no meio daqueles crentes lá, daqueles que levaram lá? Ele falou: não, eu crente, nem crente eu sou. Puxa, eita. Aonde se viu negócio de crente comigo, Vasco? E aí a linguagem era toda de crente, só ele que querendo ser descolado, né? Eu não sou crente não, rapaz, misericórdia. Misericórdia? Você não vê ninguém no mundo falar misericórdia, não. Não é, misericórdia, glória a Deus, aleluia, isso é coisa de crente, mas a conversa sua desconfia. Não, eu juro. E aí começou a desconjurar, quem é você? Enfim, na terceira vez o galo cantou. E a Bíblia diz que quando o galo cantou, Pedro lembrou do que Jesus tinha dito, de que ele não era essa Coca-Cola toda. Lembrou de que a Bíblia diz, em um dos evangelhos, vai contar que o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro, quando eles estavam levando Jesus da casa de Caifás, quando já estava condenando para levar para ser crucificado. A imagem que Pedro tinha de Jesus e que Jesus tinha de Pedro, era uma troca de olhares para Pedro, dizendo: cara, ele confiou em mim, eu disse que estaria com ele, mas eu fracassei. Jesus, quando olhava para Pedro, dizia: Pedro, até breve, depois a gente se encontra, depois a gente resolve. Pedro, a partir daquele momento, Pedro chorou amargamente, perdeu a paz, perdeu a vontade de evangelizar, de falar do reino, de falar de Jesus, até porque ele estava envergonhado. O constrangimento era tão grande que Pedro cortava a volta de encontrar Jesus. E aí eu te explico. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que Maria foi ao sepulcro. E quando Maria chega ao sepulcro, que o sepulcro está vazio, ela fala: mas cadê? Roubaram o corpo, roubaram meu mestre, roubaram meu mestre. Aí disse que um ser, o anjo do Senhor, lhe apareceu. E a Bíblia, quando fala o anjo, é uma teofania, é uma aparição de Deus, era o próprio Jesus. Disse assim: calma, Maria, ele não está aí porque ele ressuscitou. Aleluia. E aí ele disse: ressuscitou, mas ele vai dizer assim: vai lá, avisa a Pedro que eu ressuscitei. O olhar de Jesus quando viu Pedro que negou, ele sabia o desespero de Pedro, porque Pedro cometeu um erro grande, Pedro cometeu um pecado grande, e a palavra pecado é errar o alvo, ele errou o alvo, ele não queria ter feito, mas acabou fazendo, negando. Não é porque ele era uma pessoa ruim, ele era uma pessoa muito intensa, mas ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Mas a partir daquele momento, a vergonha de Pedro era tão grande, que ele já não queria mais cruzar o caminho com Jesus. Alguém foi lá no sepulcro para conferir, depois de Maria, para ver se Maria estava falando verdade. Não encontrou ninguém no sepulcro. Voltou. Jesus falou: fique em Jerusalém, eu vou encontrar vocês na Galiléia. E aí Jesus apareceu quando estava reunido. Pedro estava. Uma vez nos apareceu, disse: Pai seja convosco. Entrou pela porta, disse: Pai seja convosco. Aí, nessa reunião que Jesus falou: Pai seja convosco, Tomé não estava. Aí Tomé chegou e falou: rapaz, sabe quem teve aqui? Quem? Jesus. Falou: Jesus? Conversa. Estão dizendo lá embaixo que roubaram o corpo dele. Foi o soldado que roubaram o corpo dele, e agora estão sabendo essa mentira, dizendo que ele ressuscitou.
Tomé, nós vimos ele, nós vimos o mestre, ele esteve aqui com a gente. Ele falou assim, eu só acredito se eu ver o lugar dos cravos e ver o lugar da lança, onde foi furado. Tomé disse. Aí quando é 8 dias depois, eles estão reunidos de novo, no mesmo lugar. Aí Tomé já estava. Aí chega o pessoal do caminho de Emaús, não tem o pessoal do caminho, os 2 discípulos do caminho de Emaús, que vai lá conversando, Jesus falou assim, quando Jesus foi partir o pão e tal, e vocês conhecem a história, eles voltaram contando, olha, nós não foi partir o pão, nós vimos o mestre. Não viu o mestre? Viu mesmo? Não, beleza, ele já teve com a gente aqui também, então tá daqui, ele pegou o caminho para lá. Tomé estava. Aí Tomé conversa. Enquanto ele está contando que viu o mestre, aí Jesus entrou pela parede. Ele dessa vez ele não usou a porta. Ele entrou pela parede. Quando entrou pela parede, todo mundo ficou assustado, né? Deve ser um fantasma, né? Pela parede, eu mesmo. Não sei que vou sair correndo aqui, tem uns irmãos corajosos aqui, mas assim, meu irmão, vamos ser sinceros. Se entrasse alguém por essa parede aqui, eu não sei quem ficaria aqui dentro, não. Mas vamos tocar, senão a mensagem não acaba. Jesus entrou pela parede. Entrou pela parede, na cabeça do... Quem que é? O fantasma. Fantasma, livuzia, sei como é que você chama. Ah, mas crente não acredita nisso. Não acredita porque não vê, mas se vê. Se você vê, o problema é ver. E quando o Tomé tinha visto entrar pela parede. E aí ele falou assim, Tomé, sou eu. Vem cá. Põe aqui o dedo. Aí vem Tomé. Põe o dedo. Agora na lança, Tomé. Não, senhor, eu creio. Não, você não crê, não. Você disse que tinha que pôr a mão na mão e aqui. Não creio, senhor. Tu creu porque tu viu, Tomé. Mas bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Vou concluir. Pedro, todo desconfiado. Aqui, bom, todos nós aqui já foi menino, né? Não sei se vocês não eram, pela cara de vocês não faziam arte, não, Wagner? Isso é um santo. Esse jovem, você acha que fazer arte? Não vai. As irmãs, a benegada, a mulher de Deus, ó, porteiro lá, irmão Carlos. O homem daqui não faz nada de errado. Mas eu, quando criança, a gente não era pobre. Pobre eram nossos vizinhos. A gente nunca foi pobre. A gente era de marré, marré, marré. Os pobres é que ajudavam a gente. E a minha mãe gostava de leite, sempre gostou, gosta até hoje de leite. E aí a minha mãe comprava leite em pó. E aí, comprava leite em pó. Você calcula, filho de rico gosta de leite em pó, imagina filho de pobre. Leite em pó, meu irmão. Às vezes a gente usava farinha, que era para poder engrossar um pouquinho mais, mas a vontade de comer ele puro. E aí a minha mãe tinha aquela lata para passar o mês. Aí era eu, meu irmão Cláudio e minha irmã Jean, nós 3 em casa, os que foram criados mais ou menos juntos. E era criança, 2 anos de diferença um do outro. 2, 4, 6. E aí, meu irmão mais velho, daquela turma ali, o Santo, falava assim, olha, só uma colherzinha. Tá bom, né? É o combinado? Quem vai comer mais? Quem vai querer mais que uma colher? Ninguém. Uma colher. Quem não tem nenhuma colher, uma colher é bastante. Me dê. Bom. A minha irmã, uma colher de cada um. Mais uma colher de cada uma, 3 colheres. Só que aí, nós não era bobo, né? Nenhum dos 3 era bobo. Beleza, é uma colher? Tá. Daqui a pouco o irmão sai para cá, outro sai para cá, sai para cá e o outro ia com uma colherzinha. Ninguém vai desconfiar. Quem vai desconfiar só mais uma colher? Você acha que alguém vai desconfiar? Não vai. Uma colherzinha só. Só que enchia um pouquinho mais, porque afinal de contas. Tá. Uma colherinha e escondia a colher, deixava lá tudo andando. Só que não combinava com os russos e os meus irmãos. O que fazia? Quando a gente não via, fingia de sonso. Só uma colher, ninguém vai desconfiar. Tá. Quando a minha mãe chegava, meu irmão, o leite que estava aqui,
Minha mãe marcava, não sei. Não é de Deus esse negócio de marcar não, tá, gente? Late leite. Não é de Deus não. Aí minha mãe marcava, quando ela saía, tá aqui, ó. E quando ela chegava tinha um mistério, que o negócio já estava aqui, ó. Abaixo do meio. Meu irmão, não precisava dizer quem era, nem como era. E era a gente dizendo que não peguei, não peguei. Lá em casa não tem disso, não. As meninas aqui não tem disso, mas assim, não fui eu, não sei. Minha mãe falou assim, não quer saber quem pegou, vai apanhar os três. Aí os três entravam no cacete, porque não tinha boca, mas eram os três mesmo. Não sei se eu comia mais que os meus irmãos, se eles comiam mais do que eu, mas uma coisa é certa, na minha consciência, fala, cara, eu só dei uma colherada só. Alguém foi lá e comeu mais. Mas da mesma arte que eu usava, os outros usavam também. Então, quando a minha mãe chegava, que ia para a lata de leite, que abria a lata de leite, meus irmãos, cada um arrumava um negócio para fazer. Eu vou pegar a lenha. Não precisa de lenha não, tem muita lenha aqui. Minha mãe falava de lá. O outro falava, não, eu quero pegar os bezerros. Não precisa não, tem leite à vontade. Eu nem apesar de ter leite amanhã, espera, aguarde. O outro, minha irmã, vou arrumar o quarto. Não, depois arruma, já está tão bom esse quarto assim, se não arrumou até agora, espera mais um pouquinho, nós precisamos conversar. Assim estava Pedro, cortando volta de Jesus, porque ele sabia que ele tinha negado o mestre, ele sabia que ele tinha colocado o projeto todo a perder, ele sabia que ele tinha colocado tudo a perder. Naquele momento em que Jesus chegava perto de Pedro, mesmo furando a parede, indo pela parede, indo por aqui, todo mundo assustava, menos Pedro. Pedro só vinha para o outro lado, porque ele não queria conversa com Jesus. Porque ele estava com vergonha. Ele sabia o que tinha feito. E ele estava com vergonha de Jesus. Porém, a Bíblia vai nos contar, em João, Evangelho de João, capítulo 21. Não vai precisar ler, porque eu vou parafrasear aqui para a gente concluir. Estou concluído, o horário já se foi. Em João, Jesus encontra Pedro pescando de novo. Pedro, mesmo tendo visto Jesus por 2 vezes, ele falou para João, Tiago, vamos pescar. É o que a gente sabe fazer. Vamos fazer o que a gente sabe. Tu sabe, Jesus veio, ele até tentou um relacionamento com a gente, mas você viu que não vai rolar. Eu não consigo falar nada com ele. Cara, o fato dele não falar nada comigo do que eu fiz, isso significa que eu não fico lembrando do que eu fiz contra ele. E aí, nesse momento, Jesus chega beirando o rio de novo, e eles estão pescando. Jesus falou assim, ei, se pegaram, tem algum peixe para comer? Não, então joga no lado direito. Aí João falou assim para ele, ei, nós ouvimos isso já um dia, lembra? Lembra. É o mestre, é Jesus. Aí eles jogaram, pegaram os peixes, que os barcos não suportavam, tudo mais, veio para cá. Jesus já preparou uma fogueira, que para preparar fogo é com Jesus mesmo. Aleluia, glória a Deus. A gente só proveu o sacrifício. Deus proveu o fogo. Glória a Deus. Aí, Jesus chegou perto dele. Não sei se estava no espetinho, eu não sei se rasgaram com a mão, mas ele sentou do lado de Pedro. Sentou do lado de Pedro, fogueirinha. Aí dava um taquinho de peixe para Pedro. Pedro. Aí Pedro pega. Tu me ama? Mas não olhava para Pedro. Ele nem olhava para Pedro. Pedro, tu me ama? É igual a esposa que não quer dinheiro, tem? Só os casados têm essas coisas. Pedro, tu me ama? E Pedro, eu amo, senhor. Eu amo. Amo sim. E aí? Peça de peixe. Aí papo vai, papo vem, ele pega outro pedaço de peixe para Pedro de novo. Pedro, Pedro, tu me ama? Amo, senhor. Pega o peixe, come o peixe e tal. Aí ele falou a terceira vez, aí ele olhou para Pedro. A Bíblia diz, e ele olhou para Pedro. Ele falou, Pedro, tu me ama? O teólogo diz que a primeira vez que ele fala, Pedro, tu me ama, ele está falando do amor ágape, que é o amor de Deus, o amor incondicional. A segunda vez também está falando do amor ágape.
A terceira vez ele está falando do amor filha. E quando ele fala do amor filha, ele está falando assim: Pedro, tu está falando que me ama nesse amor de Cristo. Sabe quando você fala, irmão, você ama, irmão, você me ama? Eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão. Tá, mas eu não tenho uma amizade, a nossa amizade é rasa, sabe? Não tem um relacionamento mais profundo com a pessoa. É diferente daquele amigo que você fala, cara, vem aqui, eu preciso abafar com você. Eu vou na tua casa, vem aqui em casa, vamos sair, vamos passear um pouquinho, que eu preciso contar um segredo para você, um negócio está passando comigo. É desse tipo de amizade que Jesus está falando. Jesus está falando de uma amizade de que você perde tempo com ele. Jesus está falando de uma amizade em que você não tem pressa de ir embora quando está na casa dele. Aleluia. Jesus estava falando de uma amizade de quando você está no particular com ele, você não fala, acaba logo, fala logo, o que você quer? Diga logo o que você quer, que eu preciso ir embora. Não, é aquele amigo que você gasta tempo com ele, que você gosta de estar com ele. Por isso que Jesus disse, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Naquele momento, Jesus reatou com Pedro todo o processo. E a Bíblia vai dizer que, a partir daquele momento que Deus reatou com Pedro, ele disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder. E eles ficaram orando mais 10 dias. E no que ficaram orando mais, no 10º dia, foi que aconteceu o dia de Pentecoste. E no dia de Pentecoste, eles falaram em novas línguas, todos foram cheios do Espírito Santo. E depois de estar cheio do Espírito Santo, todo mundo, ou seja, algumas pessoas que estavam lá falaram assim, esse povo está bêbado, esse povo deve estar louco, esse povo está com problema. O que está acontecendo aqui? Pedro, aquele homem que tinha perdido a autoridade, aquele homem que não sabia, que tinha vergonha de encontrar Jesus, foi o primeiro a se levantar e falou, não tem ninguém bêbado aqui. Isso aqui é o que diz o profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Aleluia. Sobre toda a carne. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A mensagem de hoje não é aquela mensagem que você pula, que você roda. A última vez que estive aqui, estou degustando até hoje. Mas a mensagem de hoje é uma mensagem de consciência. De alguém que parou no meio do caminho. E eu não estou falando de alguém que desviou. Eu estou dizendo alguém que gastava mais tempo com o Senhor. E hoje já não tem mais tanto tempo para Deus. Eu estou falando de alguém que tinha prazer em estar ajoelhado diante do Senhor. E hoje já não tem mais esse prazer. Só diz, obrigado meu Deus, e vai dormir. Eu estou falando de alguém que tinha prazer na comunhão. E hoje não tem mais tanto prazer. Você até tem comunhão. Eu não estou falando, as pessoas diziam, Pedro desviou, Pedro está desviado, quando ele voltou a pescar. Mas Jesus vem ao seu encontro essa noite. Glória a Deus. E a pergunta que ele faz, ele diz assim, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Glória a Tu me Deus. amas, apacenta minhas ovelhas. Porque o que Deus tem a fazer, algo novo e algo grande nesse lugar. Aleluia. O Senhor me trouxe aqui essa noite justamente para te despertar desse sono e dizer, desperta-te para um relacionamento mais profundo com o Senhor. Glória a Porque o que o Deus. Senhor quer fazer Aleluia. é algo grande. Aleluia. Deus quer tomar pessoas em profecia. Aleluia. Aleluia. Tu és maravilhoso. Deus vai entregar aqui dom de revelação. Aleluia. Deus vai entregar nesse lugar dom de cura. Aleluia, Deus. O grande orando, orando. Glória a Deus. Virão pessoas de longe. Ora que eu faço. Aleluia. Receber oração nesse lugar. Porque a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Aleluia, Jeová. Tu és maravilhoso. E aqueles que pensaram que você já morreu. Aqueles que pensaram que o Senhor nunca mais ia te usar. Todo oraço que eu cantar. Vai ver Deus te usando poderosamente. Na ousadia do Senhor. Meu Deus. Quando orar em oraço de Obaixo. Glória a Deus. Pessoas que Deus usava a profecia.
mas que Deus hoje fala para falar e não quer entregar mais. E o Senhor manda dizer, entrega porque não é seu. Doa. Você buscou o dom de profecia, mas hoje não tem mais coragem de profetizar. Volta com um relacionamento mais profundo com o Senhor. Deus vai falar em sonhos. Deus vai falar com revelações. Deus vai usar em profecia. Vai usar em dom de cura. Algumas pessoas dizem, Senhor, esse lugar vai ficar pequeno. Porque o Senhor vai levar em muitos lugares. Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor disse que está operando no silêncio. É o Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Deus. Que o Senhor renova as forças do cansado. Aleluia. O Senhor renova, Senhor, aquele que não tem nenhum vigor. Aleluia. Ajuda, Senhor, os teus filhos. Glória a Deus. Aleluia. Ajuda, Senhor. A ele ser renovado nesse amor, ó Deus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Temos amém na palavra, uma poderosa palavra aos nossos corações. Só Deus para fazer essas coisas. Somente nós podemos servir na presença do nosso Deus. E reatar, o nosso compromisso com Deus. Mais e mais na presença do Senhor, fazer mais para o nosso Deus. Aleluia. Eu quero desde já agradecer ao Senhor Josué, sua família, que esteve presente conosco. Foi uma bênção, Deus continua abençoando vocês. Agradecer também os jovens, continua firme, toda a igreja. Deus continua abençoando todos nós. Eu quero já deixar aqui, pensando no trabalho que nós temos aqui no Ezequiel.